Iremos ler um texto muito interessante que diz em livro de Salmos, número 23, versículo 1, que fala assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Somente esse texto. Uma pergunta que deixa bastante pessoas confusas: se o Senhor é o meu pastor, por que as coisas me faltam? Uma pergunta. Quero responder para você esta noite. Esse salmo, escrito pelo rei Davi, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Popularmente, ele concorre acirradamente com Salmos 70, Salmos 91, Salmos 90, como os favoritos para ficarem se abertos sobre cabeceiras das camas. Isso não é por acaso. Afinal, se o Senhor for nosso pastor, nada irá nos faltar, correto? Isso é infalível. E não sou eu quem garanto, e sim a Bíblia que diz. Mas parece que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira. Então logo você vem a pergunta: o que aconteceu? A Bíblia errou? A verdade é que ao longo do tempo a gente acostuma adaptar as coisas da forma que mais nos convém, correto? Mais nos convém. Esse versículo, na verdade, é um dos muitos casos. Vivemos numa época em que o poder de Deus é vendido a preço de atacado. Comercializar, eles começam a comercializar Jesus, se tornou uma atividade lucrativa. E eu posso afirmar que as técnicas utilizadas na captação de novos clientes ou fiéis, como prefere, os processos que compõem essa estratégia de relacionamento com esses consumidores são dignos de compor seu plano de marketing de uma grande empresa, coisa abominável. Mas prosseguimos. Mas acredito que se tem algo em que essas pessoas falham é o pós-venda. Pós-venda. Pós-venda, elas vendem-se algo que não fabricam o poder de Deus. Isso é muito sério. Vou explicar de forma bem simples o que tudo isso significa para a minha vida e para a sua vida. Vamos escrever esse versículo da forma como ele é oferecido hoje em dia. Se nada me faltar, o Senhor será o meu pastor. Tá assim. Se nada me faltar, o Senhor será o meu pastor. Seria realmente muito mais cômodo interpretá-lo desta forma. Afinal, se tudo desse segundo os meus planos, então poderia adorar a Deus. Tem alguns que ainda vão ainda mais longe e dizem: se Deus não fizer isto por mim, então não vou mais querer saber de nada. Parabéns, parabéns para você. Tem um lugar que só recebe autossuficientes após a morte. Inferno. A Bíblia não está errada. A Bíblia não está errada. Você pode tomar o versículo da maneira como ele realmente é. Aliás, basta lermos com bastante atenção para reconhecermos que ele está escrito da forma perfeita, certíssima. Porque o Senhor é o meu pastor. Vem em primeiro lugar. Faço para que nada nos falte. Porém, esse nada não é segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade dele, de Deus. Certa vez, o irmão deu um testemunho de que ele foi acometido de um problema grave de saúde e que precisaria de um transplante de órgãos. Isso o deixou totalmente debilitado, porém Deus falou com ele diversas vezes de tudo ficaria bem.
que tudo ficaria normal, bem. E o tempo foi passando, ele piorando-se mais, e Deus o tranquilizou com sua palavra. Agora vem a pergunta: o que aconteceu? Ele foi curado? Sim, ele foi curado. Ele realizou exames que detectaram que uma família próxima era compatível para a doação do órgão. Assim, o transplante foi realizado e ele está curado. Agora você deve estar pensando: ele precisou de um transplante? Deus não disse que o curaria? E continua afirmando: Deus o curou? Não entendeu. Não entendeu. Vou refrescar a sua memória. Lembre de José. Sofreu um bocado, não? Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, e como se ainda tudo isso não bastasse, ele foi preso por uma falsa acusação. Sua prisão não foi simplesmente uma prisão provisória, apenas para a averiguação. Não, ele ficou preso mesmo. E nem teve direito a a um advogado, habeas corpus. Difícil, não? Mas ele guardava um sonho. Ele sabia que tudo daria certo. Agora, pensando bem, Deus não poderia tê-lo transformado em governador do Egito sem precisar de tudo isso? Apenas com um estalar dos dedos? Claro que sim, com certeza. Deus tem poder para isso. Da mesma forma que Deus também poderia ter escolhido uma forma menos dolorida ao invés de crucificação para o plano da salvação na vida de Jesus. Mas para tudo existe um propósito. Ele é o soberano e não cabe a nós discutir os seus desígnios, não. Deus não precisa de um transplante. Deus não precisou de um transplante de órgãos para curar alguém. Mas Ele sabe de coisas que não sabemos. Muitas vezes, os grandes sofrimentos são necessários para reafirmar em nossa própria vida a condição de ovelha, guiada por um pastor. Mesmo que às vezes Ele corte a nossa lã, Ele nos faz isso para nos fazer passar frio, mas sim porque Ele sabe que uma nova lã crescerá, mais linda, melhor, mais forte, tornando a nossa história ainda mais extraordinária e nos dando uma certeza de inconfundível de que se o Senhor for o nosso pastor, de alguma maneira nada nos faltará, pois a presença dele sempre será constante na condição de suas ovelhas. Sempre na condução das suas ovelhas, sempre. Sempre. Então, mesmo que esteja em cenários difíceis, o Senhor é o teu